Todo mundo esperava que a Selic fosse fechar esse ano por volta de 9, 9,5%. Hoje os mais otimistas falam por volta de 10%. Então mudou e mudou drasticamente essa projeção para fechamento desse ano. E talvez o que a gente chama de Selic terminal para o ano que vem, alguns já estão revendo, falando assim, a gente não tem mais espaço para continuar a queda em 2025. Talvez os mais otimistas acham que ainda há espaço. Fala, galera do fundo do baú, seus FDBs, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula. Sabe que vocês sabem que a gente gosta de volta e meia fazer uma aula para poder passar alguns conceitos, tanto de fundos como de mercado. E eu tô aqui com o meu parceiro de sempre e grande amigo Marcos Saravalli. E aí, Marcão? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Agora desse lado aqui do balcão. Hoje é seu dia. Mesa. Hoje é seu dia de dar aula, né, Marcão? Hoje é o dia de o pessoal saber um pouco o que pensa Marcos Saravalli. Isso é legal, todo mundo pergunta muito, principalmente na questão de ações. Dentro da classe e fora da classe. Classe de aula. O pessoal já acha que vai ter prova. Não vai ter prova, né? Não vai ter prova? Hoje não. É aula, né? A gente podia fazer uma de só perguntas e respostas também de que a gente falou aqui. Ia ser legal, hein? É isso aí. Mas, Marcão, vamos entender um pouco. A gente está em 2024 aí, né? Vamos entender um pouquinho esse primeiro trimestre que acabou ali em março, né, de 2024, até para saber como isso influencia nas aplicações e nos fundos de investimentos. Até porque o pessoal está um pouco animado com crédito aí. Eu quero entender um pouco da onde vem essa cabeça aí, um pouco macro e depois também do micro aí, do começo, depois do final de 2023 ali, rompante ali, principalmente para a questão de ações. Boa. Vamos fazer só um resumo rápido do cenário macro. O que a gente tem até esse momento, né? Brasil e mundo, principalmente mundo, né? Top-down, de fora para dentro. A gente tem um cenário de que tem muitas dúvidas qual vai ser a velocidade de queda de juros nos Estados Unidos, né? E qual que vai ser a intensidade, né? Por que isso? Porque quanto mais aquecida estiver a economia norte-americana, menos espaço o Banco Central tem para reduzir os juros e menos a inflação vai se arrefecendo ou vai caindo na velocidade que ele gostaria. Então, mesmo mantendo os juros muito altos, a economia americana continua muito forte. Vide, né, a receita, a lucratividade das companhias de capital aberto, né, do S&P 500, crescendo lucratividade, o S&P 500 continua dando bons retornos. Então, essa é a dúvida, né? Então, pegar o ano de 2024 está sendo marcado com isso, né? A economia ainda é muito forte, né, e a incerteza em relação à queda de juros. Então, chegou-se, né, até alguns economistas chegaram a falar sobre não ter queda de juros esse ano de 2024, né? O que é muito ruim para quê? A curva de juros lá abre, como também abre a nossa, só que a nossa a gente acaba acompanhando, né? Não tem como a gente permanecer aqui tudo mais constante, a gente abre por aqui também, porque está havendo essa percepção de risco global de que os juros devem permanecer altos por muito tempo, né? A boa notícia é que de uma semana, 2 semanas para cá, teve um indicador de payroll, né, um indicador de emprego, que veio um pouco pior do que o esperado, ou seja, começa a mostrar alguns sinais de fraqueza na economia e aí a gente volta a ter a possibilidade de queda de juros ainda esse ano nos Estados Unidos e talvez aqui possa influenciar aqui no Brasil, né? E agora o investidor nesse momento está colocando assim, tudo bem, tem espaço para queda, mas talvez os mais pessimistas, talvez 3 os mais otimistas, o mercado vem precificando a possibilidade de 2 quedas de juros nesse ano. Mas a verdade para quem está se preparando para 2025, né, não para 2024, 2025 tende a ser um ambiente completamente diferente. Aí sim, né, queda de juros nos Estados Unidos, aqui o Brasil a gente precisa ver se acompanha, mas o lado bom também é que a economia americana continua muito forte, muito saudável e esse tem sido o discurso, né? Por isso que, como você falou, os investidores vêm procurando alternativas também na renda fixa porque as taxas ainda estão muito boas, estão pagando muito bem e a gente precisa fazer conta e aproveitar esse momento, porque quando chegar em 2025, 2026, talvez essas taxas estejam bem menores, como a própria Selic aqui, ou o investimento atrelado ao CDI já está com taxas menores, ainda altas para qualquer padrão, mas mais baixo que esteve alguns meses atrás. Mas você vê que essa questão
da desaceleração da diminuição da taxa de juros, principalmente americana, pode-se falar que é uma inabilidade um pouco do Fed com inflação, porque a gente sabe trabalhar com isso, né? Eu não sei se eles sabem trabalhar tanto assim, por muito tempo, talvez, um processo inflacionário. O que tá acontecendo nos Estados Unidos e no mundo é que está acontecendo alguns movimentos que nunca aconteceram na história, né? Então, em alguns momentos, fala assim, pô, se a gente tivesse cenário aqui, é só aumentar os juros, você desaquece a economia, só que o que acontece? Aumentou os juros, só que a economia continua muito aquecida, né? Então tem alguns padrões ali que a gente chama na macroeconomia, né? A gente não consegue nem justificar por modelos, né, econométricos ou históricos, não acontece, não se repete. Então, o que o Fed está falando é o seguinte, ó, como a economia não está desaquecendo, talvez é aquela velha frase em inglês que a gente fala higher for longer, né? Você não tem que manter esses juros altos por muito tempo porque não está tendo essa desinflação como a gente gostaria. Ou seja, buscar o centro da meta, que deles é de 2% ao ano, ainda está muito distante. Então, um pouco dessa discussão. A boa notícia que o Fed falou na última reunião, né, foi no nosso dia 1º de maio aqui, quando a gente estava em feriado, eles falaram o seguinte, ó, pelo menos está descartada qualquer possibilidade de aumento de juros, né? Que chegou. Seja, já cessou ali o aumento de juros. Pelo menos essa é a boa notícia, né, que a gente tem. Agora, como qualquer crise, porque essa crise que a gente está vivendo ainda, né, a crise de juros altos, ainda é um reflexo da pandemia, né, quando a gente teve que imprimir muito dinheiro, salvar muitas empresas, muitas economias, então tem muito dinheiro circulando ainda, né, e isso acabou gerando uma pressão inflacionária nas cadeias. Todo mundo, tem gente que fala que é do lado da oferta, tem gente que fala do lado da demanda, mas isso é o resultado da inflação alta no mundo todo para diversos países. E agora essa inflação ela vai cedendo, mas num ritmo muito lento, né? Essa é a discussão. E tem alguns pontos que não tem como a gente ter uma referência na história, né? É isso que a gente vai aprendendo agora com esse Covid, né? Os reflexos ainda do Covid, né? Podemos dizer então assim. Pode dizer que é uma crise nova, de certa forma, de comportamento, né? Talvez pós ali a diminuição da parte de saúde da Covid, pensou-se que fosse uma crise parecida com as outras, no sentido de um retorno de mercado e algo desse sentido. E pode dizer que, então, essa é uma crise nova pelas consequências que ela vem trazendo. É uma crise que, necessariamente, os Estados Unidos, tudo bem, né? Mas até algumas agências de risco chegaram a colocar a possibilidade de piorar o rate nos Estados Unidos. Mas a dívida dos Estados Unidos não para de subir. Então eles continuam emitindo recursos, né, emitindo dinheiro, a gente brinca imprimindo dinheiro. Só que o que acontece? Estados Unidos é uma percepção de risco, só que tem outros países também com essa mesma situação. Um deles é o Brasil. Então, uma coisa é os Estados Unidos imprimirem dinheiro, outra coisa é o Brasil, né, continuar se endividando, aumentando a sua dívida. Então a percepção de risco vai aumentando e aqui os juros ele vai subindo. Ou seja, na verdade subindo não, né? Se a gente olha para curto prazo, tem espaço menor para quedas, que foi justamente essa decisão, a última decisão do Comitê de Política Monetária agora nessa última reunião, né? E isso foi uma coisa interessante, né? Porque vem se falando de meio por muito tempo, claro que as condições, principalmente você acabou de falar, macro, já caíram para 0,25, espaço menor para queda, e o Brasil tem que ficar atrativo, né? Então acho que até por isso também a gente não consegue. Mas falando talvez de inflação Brasil, pela questão da inflação, a gente já consegue entender essa taxa de juros menor ou também ainda não? Se bem que agora está com a questão climática no sul também, que pode é uma soma de fatores, mas antes de falar de Rio Grande do Sul, mas há uma soma de fatores. Mas é como você falou, assim, se o Tesouro, né, a gente tem todas as semanas praticamente, tem um leilão no Tesouro Nacional, né? Então se o Tesouro ele vai fazer o leilão, né, e ele coloca uma taxa, por exemplo, de 5% a 6%, né? Só que aí a demanda só aparece na taxa maior, ou seja, o próprio investidor está exigindo um prêmio maior, né? Então ou ele tem que colocar um volume menor ou ele tem que colocar uma taxa maior para conseguir cumprir com o seu volume de rolagem, enfim, de refinanciamento. Então tem um pouco dessa percepção. Para o Banco Central, ele tem um tripé, né? São 3 principais indicadores, mas vamos colocar 2 principais indicadores, a inflação corrente e a inflação futura, né? A expectativa. O que o Banco Central está falando assim, tudo bem, a inflação atual ela está rodando na casa um pouco abaixo de 4%, né, nos últimos 12 meses, ali perto de 3,7%. Ok, a gente tem um processo de desinflação no Brasil, ainda longe do centro da meta, mas abaixo de 4%, então está dentro da meta, né, da faixa. Mas ninguém espera
que essa inflação em 2025 e 2026 esteja no centro da meta. Né? Todo mundo fala, ó, 2025 vai estar menor, vai estar 3,6, 3,5. Então, mesmo com taxas de juros ainda muito altas no Brasil, essa que a gente chama ancoragem, né, ela não está acontecendo. Né? Ou seja, a inflação está desancorada. A expectativa de inflação ainda continua alta, ela não está caminhando para o centro da meta. O que faz com que o Banco Central também aqui no Brasil tenha que manter a taxa de juros mais altas por mais tempo. Então, pela inflação mesmo. Então, realmente a inflação já justifica essa taxa de juros não ter essa velocidade de queda. Pela expectativa de inflação. Né? Então, são tudo mais constante. Né? Se a inflação corrente está ok, está caminhando, mas a expectativa de inflação não cede. Né? Ou seja, 2025 e 2026 ninguém fala que vai estar no centro ou abaixo do centro, mesmo com a inflação muito alta. Então, é isso que a gente fala assim, cai a Selic agora 0,25, só que a curva longa ela abre. Ou seja, o mercado está falando assim, não tem espaço para ter novas quedas, pelo contrário, tudo mais constante, pode ser que tenha algum momento que subir a nossa taxa de juros aqui no Brasil. Né? Se continuar com preocupação lá fora, com preocupação fiscal aqui no Brasil, talvez a gente tenha que subir. É isso que está precificando agora, nesse momento, a curva de juros no Brasil. Né? Essa preocupação de desancorar expectativas. Ninguém fala que a inflação daqui para frente, 2025 e 2026, vai estar no centro da meta, mesmo com esses juros muito altos. Então, eu sempre uso o exemplo do braço aqui, né? Mas é sempre assim, né? Se a gente aperta aqui... Porque o que aconteceu nesse último Banco Central, essa última reunião? Não foi uma decisão unânime, né? A gente teve 5 votos a favor do 0,25 e 4 a 0,5. A partir do ano que vem, a gente muda a diretoria do Banco Central e a gente tem principalmente um possível sucessor e também como se fosse um indicado do atual governo, né? E talvez esse indicado seja mais flexível, né, na política monetária, seja mais agressivo na política monetária. Ou seja, ele tende, até pelo voto dele, jogar a taxa Selic mais para baixo. Ok, isso pode ser bom momentaneamente, né? Mas quando a gente joga para baixo aqui, a longa ela sobe. Então é basicamente uma força contrária. Né? Então é isso que está acontecendo na curva de juros nesse momento. Essa preocupação para além desse atual mandato do Roberto Campos Neto. E o Galípolo talvez seja o sucessor e pelo voto dele ele apoiou uma política monetária mais frouxa, né? Mais flexível, mais baixa, voltar numa queda. Que é bom para a economia, todo mundo quer, mas a gente precisa ter argumentos, né? Técnicos que justifiquem essa queda. Eu ia perguntar isso agora, se realmente esses 4 que votaram meio era uma questão mais realmente governamental, né? Política, ou teria alguma coisa de visão de talvez achar que não... mesmo a inflação não indo por cento da meta, ela não retornaria, ou algum aquecimento econômico que essa velocidade maior na redução de taxas de juros estaria? Qual seria, talvez, o argumento técnico para esse meio que eles botaram? A gente ainda tem taxas de juros muito, muito altas no Brasil, né? Seja nominal, seja real. Na verdade, a taxa real ela está subindo, não para de subir. Mais de 100%, que é o que a gente vê lá no título público, né, no Tesouro, 6,05, 6,10. Então a gente teria argumento para ter essa queda de juros um pouco mais forte. Então tem espaço, temos. Só como foi colocado no comunicado, e a gente vai ver também, é que a inflação corrente ela vem caindo, mas ainda não está no centro da meta, só que a expectativa de inflação ela continua desancorada, né? Então, a gente pode fazer um movimento um pouco mais acelerado? Pode, todo mundo ia gostar, né? O empresário, todo mundo, né? Ia estimular a economia. Só que, ao mesmo tempo, ia desancorar as expectativas de inflação ainda mais, né? Para o longo prazo. Então, isso traz essa falta de unanimidade, ela traz incerteza dentro das decisões, né? E incerteza é risco para o investidor. Então, o investidor joga lá no risco, acaba subindo a taxa, exigindo mais taxa no longo prazo. Então tem fatores técnicos. Eu acho que tem os dois fatores técnicos, porque o que acontece? Se a gente olhar no comunicado, existe uma opinião unânime de que tem riscos externos e tem riscos locais. Tá. O que não teve unanimidade foi na decisão em si, se era 0,25 ou 0,50. E se falta unanimidade na decisão, aí o investidor entende como risco e aí os juros longos sobem, né? Não a Selic. Tem gente que fala que espera, só que a grande mudança que a gente teve é que todo mundo esperava que a Selic fosse fechar esse ano por volta de 9%, 9,5%. Hoje os mais otimistas falam por volta de 10%.
Então mudou drasticamente essa projeção para fechamento desse ano. E talvez o que a gente chama de Selic terminal para o ano que vem, alguns já estão revendo, falando assim, a gente não tem mais espaço para continuar a queda em 2025. Talvez uns mais otimistas acham que ainda que há espaço. E a gente nem colocou a questão do Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, que impacta essa projeção. Vamos botar um pouquinho na dificuldade, então, né? A partir do momento dessa projeção. A dificuldade, então, que você fala dos multimercados, principalmente, né? Ano passado já foi complicado. E agora, esse ano, era uma expectativa de queda de taxa de juros, vambora, e bolsa e algo desse sentido. Mais uma lambada para os caras. Como é que esses caras conseguem ajustar isso? Como é que eles conseguem trabalhar em cima disso, cara? Enfim, o cara corre pro crédito, o que o cara faz, assim? Tem que ser, provavelmente, o fundo multimercado tem que ser cada vez mais ativo, né, que a gente já conversou aqui no fundo do baú com vários gestores. Então você vê que eles estão tentando e se demonstrando serem mais ativos, né? Então, ser mais ativo no crédito, enfim. E talvez ir para outras geografias, né? Então, por exemplo, operar moedas, dólar contra ien, enfim, dólar contra euro, operar S&P 500, enfim. Porque a dificuldade é muito grande em relação... Pega as próprias falas do Subberger, talvez seja hoje o maior fundo multimercado, hedge fund aqui do Brasil, ele basicamente jogando a toalha, né? De 2 semanas atrás, né? Ele está falando isso. O que ele está querendo dizer? Ele fala assim, eu estava apostando, né? Essas são interpretações minhas, né? Eu estava apostando num fechamento da curva. Eu estava apostando nesse governo, eu estava animado, né? E agora eu estou vendo que não adianta mais. Talvez a curva continue fechando, né? Então, se ele está numa ponta e a ponta está ainda justamente na posição inversa, não só ele está errado, como ele está também perdendo dinheiro, né? Ou seja, ele pode estar trazendo retornos não necessariamente saudáveis para todos os seus cotistas, né? É lógico que ele sempre faz uma alocação com uma cesta de vencimentos diferentes, alocações diferentes, renda variável, títulos lá fora, mas para especificamente esse movimento, acho que ninguém esperava que a gente estivesse abrindo tanto essa curva. E aí a dúvida é para o investidor pessoa física, eu falo assim, pessoal, aloca nesse título, sim, porque a taxa está espetacular. No caso dele, não é a mesma coisa, porque ele tem cota todo dia, né? E a cota todo dia dele pode piorar ainda antes de melhorar, né? E aí o investidor vai falar, mas o mês passado deu abaixo do CDI, ou esse mês aqui deu negativo. Pode dar negativo? Pode, né? Marcação ao mercado. E outro mês também. Então, é aquele negócio de que pode piorar antes de melhorar. Para a pessoa física, para nós investidores, é uma taxa muito boa, muito forte, muito saudável, na minha opinião. Mas para o gestor, ele tem que olhar a cota todo dia, todo mês, ele vai ser cobrado por isso, né? Se bater o CDI ou não, né? Então, se o título dele está se desvalorizando, né? O CDI ali está todo dia subindo, é uma taxa muito alta ainda, então vai ter que provavelmente procurar outras alternativas, e a bolsa também é o mesmo cenário. Falar, como é que fica a nossa querida bolsa nisso tudo, se realmente a gente não consegue fazer com ela independente dessas questões, principalmente da curva DI de juros, né? A bolsa é o mesmo cenário, até quando a gente fala, vamos falar de aula aqui, né, para o pessoal anotar, mas tem uma das principais metodologias, né, já tem décadas de uso e todo mundo usa essa metodologia, que é a famosa metodologia do CAPM, né? O CAPM é basicamente assim, o quanto o investidor de bolsa ou em qualquer negócio vai exigir de retorno, né, para correr aquele risco, né? Então, basicamente é o seguinte, você tem, entre aspas, aqui um prêmio de mercado, fala assim, quanto você quer tirar o dinheiro do banco, da corretora, para ser sócio aqui? Lá eles estão me pagando X, então se me der 5% a mais do que esse X, vamos pegar 5%, tá? O número na realidade não é tão longe de 5%. Então vamos supor que esse é o prêmio de mercado, tá? 5%. Você multiplicar por um beta ali, né, da ação, às vezes a ação é um pouco mais agressiva e tal. Vamos supor que seja 1. E aí você soma com sua renda fixa, né, que a gente chama o título livre de risco, né? Então se você tem um título livre de risco e está pagando 10% ao longo dos próximos 5 anos, mais um prêmio, 15%, né? Você exigiria pelo menos 15% de retorno na sua ação ao longo dos próximos anos para você investir numa ação, né? Só que esse prêmio de risco, ele era 14%, né? Porque a sua taxa livre de risco de longo prazo não era 10%. Então, quando a hora que você sobe, o pessoal às vezes me pergunta assim, Marco, mas mudou o fundamento da ação? Mudou o fundamento da empresa? Por que as ações estão caindo?
Às vezes é só uma questão de prêmio de risco. O investidor está exigindo um prêmio maior, seja na renda fixa, seja no CAPM, nas ações. Sim. Você naturalmente tem um valuation menor. Ou você tem uma atratividade menor. Né? Não quer dizer que a empresa em si mudou a rota dela. Virou horrorosa da noite para o dia. Mas basicamente investidores exigindo um prêmio maior. E vamos pegar aqui um exemplo que talvez seja um bom exemplo. Um dos maiores investidores que eu sempre falo é o fundo de pensão. Né? O fundo de pensão, ele tem lá a sua metodologia, ele tem a sua famosa meta atuarial. Né? Então vamos supor que a meta atuarial dele seja 12% ao ano. Né? E você tem um título ali que está pagando 12%, não, vamos pegar um pouco menos, vamos pegar 10%. Né? Só que tem o título que cobra essa meta atuarial dele. Né? Então o que acontece? Ele não precisa correr risco, esse investidor. Então fala, por que eu vou para a bolsa? Eu não vou colocar R$1 em bolsa. Eu tenho um título que me paga nos próximos anos, me paga a minha meta que eu preciso bater para devolver os investimentos para os aposentados, enfim, né? A minha meta atuarial continua 10%, só que o título lá agora está pagando 8%, né? Fazendo conta simples aqui. Opa, então eu preciso achar algum lugar que eu vou tomar um pouco de risco para compensar esses 2%, porque eu não estou conseguindo encontrar, não estou conseguindo bater minha meta. Então o ambiente hoje é um ambiente que não estimula, que é um prêmio de risco muito alto, né, que o investidor exige para fazer investimento em ações. Né? Fazendo uma conta simples aqui com o CAPM, né, tradicional, clássico. E você vê que para, vamos dizer, elevar esse prêmio de risco das ações, de certa forma, para bater, a gente fala realmente dessa diminuição dessa taxa de juros como um dos prêmios preponderantes, e do lado daqui, da própria bolsa mesmo, das empresas, o que poderia ser algo que o prêmio conseguiria ajudar? Vamos dizer que se a gente colocasse algo de valor agregado, talvez trabalhasse mais empresas com IA, que hoje tá bem em voga, enfim. Por que aí levando para os Estados Unidos, né, um comparativo também, porque lá continua ao mesmo tempo que, mesmo a taxa de juros não arrefecendo rapidamente, né, e aí eles apontando para isso, porque lá também continua a bolsa dos caras também ao mesmo tempo subindo forte. Como é que é isso também, essa relação? Então, cara, ainda vê retorno aqui, mesmo uma taxa de juros alta do outro lado. Entendeu? Essa é uma pergunta aí de milhões, né? Ou bilhões. Porque vamos olhar aqui para o Brasil, né? Fazendo uma resposta simples lá para fora, eu acho que lá fora sempre tem demanda. Né? Então, assim, sempre tem um comprador marginal, sempre tem um investidor que está alocando mais em ações. Né? E principalmente ali nas ações mais líquidas, nas empresas mais conhecidas. Mas vamos primeiro responder aqui do Brasil. O que está acontecendo no Brasil realmente é um grande exagero e grande parte disso é macroeconômico. Né? Então, vamos pegar assim, qual que é o preço sobre o lucro da Bolsa, né, do nosso Ibovespa, naturalmente, né? Ou seja, qual que é o preço sobre o lucro, o múltiplo? Ele gira em torno entre 10 e 14 vezes. Né? Vamos supor que seja 11 vezes agora. Né? Então, o que é essa medida, preço sobre lucro? É uma medida como se fosse uma taxa de retorno. Né? Então, ela é medida em anos. Então, imagina que se você fez um investimento de 100, se a empresa distribui 100% do lucro todos os anos, em 10, 11 anos você tem o seu capital investido. Beleza. Então, a média histórica do Brasil é 11, 12, 13 vezes. Né? Se eu pego algumas ações, né, listadas aqui, vamos pegar o caso do Banco Brasil. Talvez seja a quinta maior ação negociada aqui no Ibovespa. Né? Hoje está sendo negociado abaixo de 5 vezes o lucro. Né? Então, você fala, será que ele em algum momento tem argumento para subir para 11, 12? Talvez nem tenha mais. Né? Mas se ele subir para 8, né, praticamente é quase dobrar, né, o pouco desse potencial dos ativos. Né? Isso vale para o Itaú, isso vale para Petrobras, até que Petrobras é cíclica, né, commodity, mas vamos pegar os bancos, né, que tem uma previsibilidade grande, é um pouco disso que eu estou falando. Então, por conta desse cenário de estresse que a gente está vivendo, as ações estão sendo negociadas a múltiplos muito baixos. Então, teoricamente, assim, quer dizer que ela vai subir 50%, 100% nos próximos 12 meses? Não. Eu estou falando que por fundamento, né, o investidor que comprar agora nesse preço, só através de dividendos ele vai ter um retorno muito bom e muito rápido. Nas empresas mais maduras e muito
as companhias, né? Mas para a gente entender um pouco do nível de estresse que a gente está vivendo nesse momento. E grande parte disso é a taxa de desconto, né? É o título público que está aberto, é a taxa muito alta. Então a gente não tem um comprador marginal, né, da nossa bolsa. Falando de Itaú, talvez o Itaú esteja negociando a 8 vezes lucros. Você fala assim, Marco, mas é muito mais caro que o Brasil que o Banco do Brasil é. Mas, de novo, é abaixo do nosso Ibovespa e é um banco que entrega 20%, 22% de retorno sobre o patrimônio, números muito fortes, né? Com crescimento de lucratividade. Então é um pouco disso que o investidor precisa procurar, né? Talvez o investidor que entrar na bolsa hoje, olhando os próximos, eu não olharia 6 meses, mas os próximos 24 meses, encontre muitas empresas muito boas a múltiplos muito, muito, muito baratos, né? E a gente tem argumentos para acreditar que, né, se a gente fechar, melhorar um pouquinho o lado macroeconômico, a gente tenha pelo menos uma que a gente chama reprecificação de múltiplo, né? Ou seja, sai de 4, 5 vezes para 7, 8 vezes. Né? Então, foram papéis bons, maduros, que têm potencial de subir 40% a 50%. Né? Então, basicamente, o mercado aqui no Brasil ele é muito ajustado. Realmente, o dinheiro sai de um e vai para o outro. Você talvez fale que lá fora a demanda nova para a Bolsa, além desse dinheiro que migra de um para o outro, também é forte também. Né? Talvez dinheiro novo entrando na bolsa há muito tempo e aí ela consegue regular isso, basicamente isso. Aqui no Brasil? Não, lá fora. Aqui é muito ajustado. Aqui realmente saiu de bolsa, vai para renda fixa. Renda fixa para bolsa. Fica essa troca de mão o tempo todo. Você não tem talvez um dinheiro novo sendo gerado, né? É que acho que uma soma de fatores, né? Mas o americano, vamos supor que a bolsa americana seja só dos americanos, né? Só o americano pode investir na bolsa americana, né? Lá eles têm a cultura de investir em ações, né? Então lá tem uma regrinha lá, você sabe melhor do que eu, do advisor, né? Aquela regrinha do 60-40, né? 60 em ações, 40 em renda fixa, né? Então eles levam isso muito a sério, né? Então você tem um fluxo constante de alocação em renda variável. Pegar só as pessoas físicas, né? Private, enfim, todo americano tem um pouco dessa cultura. Então vamos supor assim, mas a bolsa caiu 10%. O que o investidor americano vai fazer? Ele vai comprar mais. Porque aí ficou desalocado, né? A parte deles de ações foi para 50%, ficou 50%, então ele tem que realocar e comprar mais ações. Né? Então, e como já está no fluxo, ele vai lá e tem lá o valor ali já reservado, né? Então ele vai comprando, ele vai alocando. Então, fora o estrangeiro, nós brasileiros, o mundo todo vai comprando ações norte-americanas, né? De empresas norte-americanas. E essas empresas também, até tem uma frase do Warren Buffett que ele fala: nunca jogue contra a América, né? Nunca aposte contra a América. E vários momentos de crise, né? Crise de 2008, imagina a crise de 2008. A origem da crise ela foi nos Estados Unidos, né? Então assim, o mundo inteiro saiu afetado. Só que todo mundo fala assim, pô, e os Estados Unidos, como é que vai sair dessa crise? Não só saíram, como saíram mais forte da crise, né? Lógico, a gente está falando aqui um pouco sobre geopolítica, mas vamos pegar o caso americano. Covid também saíram mais forte. Inteligência artificial, tem várias empresas no mundo todo, né? Mas quando a gente fala de tecnologia também. Se a gente olhar justamente para as empresas que estão surpreendendo positivamente, temos empresas mundiais, temos empresas chinesas, asiáticas, temos, mas uma grande parte dela vem de empresas americanas, né? Vamos pegar o caso da Meta, especificamente Facebook, né? Muita gente fala assim, o Facebook vai fechar alguns anos atrás. Com certeza, não, foi isso mesmo. Acabou o modelo, né? Assim, eu não tenho mais conta, enfim. Se a gente olhar o movimento dele, é impressionante. Erraram, vários pontos eles erraram, né? Mas o caso, vamos pegar o caso aqui, acho que mais emblemático, que faz parte do nosso dia a dia, a Microsoft, né? Você, pô, quem que vai ter um Windows, né? O Windows acabou, né? Olha a força que a Microsoft tem hoje, fora a Apple, enfim, outros negócios. Então, a capacidade dos americanos, principalmente dessas companhias, se reinventarem, né? Criarem, serem mais produtivas, mais eficientes. Até eu estava vendo um gráfico também, que não é só a receita, elas não estão só crescendo a receita, mas elas estão desde 2020 sendo mais eficientes, elas estão sendo mais produtivas, né? Então, vamos falar um aspecto ruim aqui para a economia, mas bom para eles, por exemplo, se você olhar o nível ali de receita por funcionário, toda hora eles estão subindo esse indicador, né? Margem bruta, rentabilidade, pega as 4 ou 5 empresas maiores de tecnologia,
Então isso também é a própria tecnologia que eles criam, que eles vão se tornando eles mais eficientes, né? Outras empresas mais eficientes, mas eles se também... retroalimentando, né? Eles também vão ficando mais eficientes usando a própria tecnologia, mas também vendendo a própria tecnologia. Então o que o investidor quer? O que faz a bolsa subir? No Brasil e no mundo, principalmente nos Estados Unidos, é a expectativa de expansão de lucro, né? Como essas empresas gera receita, beleza, está subindo a receita. Aí tem questionamento, né? Já tem uns 10 anos esse questionamento. Inclusive eu errei esse questionamento. A Apple não vai vender mais iPhone, né? Porque acabou a moda, agora você, de vez de trocar uma vez por ano, você troca a cada 3, 4 anos e tal. Ok, né? Talvez o ritmo de crescimento de vendas de iPhone seja outro daqui para frente. Mas a capacidade da companhia expandir a sua lucratividade pode ser muito maior, né? Dá uma olhada na Nvidia, né? A Nvidia tem uma capacidade de crescer a lucratividade muito, muito maior, que as ações não acabam não conseguindo acompanhar, né? De novo, essa conta aqui ela está errada, mas ordem de grandeza. É como se assim, a ação subisse 100%, só que a lucratividade está triplicando, né? Então, uma empresa que está negociando, por exemplo, hoje, com o lucro de hoje, 60 vezes lucro, a hora que eu jogo isso na projeção, eu vejo que ela está negociando a 30 vezes lucro, 20 vezes lucro daqui a 2 anos. Então parece hoje uma ação cara, uma empresa cara, só que ela está crescendo tanto a lucratividade, ou projetando, que é uma empresa barata, né? E as ações não param de subir. Dificilmente a gente encontra assim, um grupo de empresas aqui com essas características no Brasil. Porque no Brasil a gente depende da economia, depende da taxa de juros, depende, lógico, do trabalho micro também das companhias. Mas a gente tem empresas aqui no Brasil que crescem 50% lucro ao longo dos últimos 10 anos. Vão ser muito poucas, né? Talvez nem listadas, né? Talvez mais de capital fechado. Então é um pouco dessa diferença, dessa experiência que a gente tem aqui, fora todo o cenário macroeconômico, né? CAPM, taxa de retorno, enfim, uma soma de fatores aí. E indo para essa questão de empresas, Marcão, até aqui dos episódios nossos, eu entrei nessa questão com o pessoal de crédito, né? de entender essa demanda de crédito e dos originadores também. Então, indo nessa questão de empresas, né? Cara, qual empresas vão conseguir originar esse crédito? Né? Tipo, hoje você tem, claro, as bigs que estão lá na bolsa, que originam ali crédito. Você tem até um escorregão em alguns momentos, mas, cara, são as empresas grandes. Você pega aí VEG, cara originando crédito legal, rating AAA, enfim. High grade. High grade é legal. Mas e as outras? Né? Porque até para você ter essa demanda desse aquecimento de crédito, você tem que ter um negócio ali um pouco mais abaixo, mais B, enfim. E essa velocidade, dessa capacidade da gente, tem empresas que originam um crédito forte, né? É bem difícil. Né? Hoje a gente tem assim os entrevistados que já passaram por aqui, né? No FDB, a gente vê que existe um mercado que ele está ficando mais maduro, mais aquecido na parte de crédito, né? Mas ainda a gente tem uma dificuldade muito grande dessas companhias acessarem o mercado de crédito tradicional. Então, são pouquíssimas empresas, só as muito grandes, que acabam indo para o mercado de capitais, né? Então, fazendo uma emissão, uma debênture, por exemplo, são pouquíssimas empresas que acabam utilizando, porque você precisa de um volume muito grande para chegar lá. Rating, precisa de balanço, precisa de uma soma de fatores, né? Mas eu acredito que o mercado de crédito hoje está sendo mais dinâmico, né? Então, hoje a gente tem uma série de fundos, né, especializados, FDICs, fundos de crédito, até utilizando parte de tecnologia, né, tokenização. Esse mercado está ficando cada vez mais dinâmico, né? Então, acho que está se descentralizando um pouco, né, na mão de 4, 5, 6 bancos. E isso é bom. Se a gente olhar a participação do mercado de capitais só como um exemplo nos últimos 20 anos, o mercado de capitais ganhou uma participação muito grande. Né? Uma parte disso foi acelerada depois, quando teve ali as questões da Lava Jato, até o BNDES também reduziu um pouco a participação no mercado, no volume, né, de captações. Mas eu vejo uma participação muito grande do mercado de capitais, cada vez mais dinâmico. Né? Para quem está na ponta de distribuição, vê que todo dia tem uma oferta nova, uma colocação nova. Mas aqui no Brasil eu vejo uma evolução muito grande na parte de crédito, com operações estruturadas, operações específicas, né? Tá evoluindo. E isso é bom porque também, para as empresas um pouco menores, você vê que o spread vem
caindo, né? Para o setor como um todo, né? Mas principalmente para as empresas um pouco menores. São empresas que captavam com um custo muito alto, hoje já vai captando muito baixo, e aquelas empresas já tinham custo baixo, hoje que a gente chama, né? Captando sem prêmio praticamente, né? No mercado de capitais. Então CDI mais quase zero. Isso é bom para pelo menos alguma expectativa de reduzir o capital, reduzir o custo de capital dessas companhias, né? E junto com isso, a gente fala de... Até que os fundos gostam também, mas a gente está parado um tempo no Brasil. Teve pandemia também, óbvio. Mas junto com isso, a gente fala da questão dos IPOs, né? E aí, acessar o mercado de capitais... Não tem, em vista é difícil ter alguma coisa ainda de IPO, né? Infelizmente. A gente teve aí um gap de IPO até 2016, né? Foi o quê? 2009 a 16, não? Não teve. Mas a gente teve um gap, depois voltou em 16 lá, acho que foi a Liara até que voltou e depois foi. E agora também a gente está meio que entre safra de IPO em si, né? A gente teve falou 11, mas IPO em si tá bem difícil, né? Inverno de IPOs. Para não dizer inferno, né? Porque não tem nenhum, né? IPO. Isso ruim demais, né? Porque você não tem... Ou não tem empresa nova abrindo no Brasil, que acho que é mentira, né? Ou a gente não está conseguindo, talvez, tracionar essas empresas dentro do que você falou, né? Do questão de produtividade, lucro, enfim, entrando um pouco mais nisso. Você não tem, teoricamente, uma soma de fatores, né? Mas você não tem... eu acho que muito mais demanda, acho que falta de demanda por novas histórias, para quem quer correr risco. Porque o investidor também, ele quer olhar para uma tese de longo prazo, teoricamente, né, para ser sócio, grandes fundos olhar para longo prazo, vou ser sócio para essa empresa aqui nos próximos 30, enfim, 3 anos, 10 anos, 20 anos, né, 30 anos. Mas o investidor, então, assim, fala assim, pô, mas eu prefiro carregar o famoso NTN-B, né? Para que eu vou correr risco sendo acionista? Então, teria que ser uma história muito boa, com um desconto muito grande, né? Enfim... Aí o próprio empreendedor fala assim, também não vou fazer IPO, né? Para que eu vou fazer IPO com múltiplo tão baixo assim? Mas a verdade a gente já está desde 2021, né, com IPO, né, de fato, oferta pública inicial de ações, primeira oferta de ações, né? Como você falou, tem ofertas secundárias, né? Mas oferta inicial de ações a gente não tem desde 2021. Então, sempre me perguntam assim, Marco, por que não tem IPO? Por que não tem mais investidor na bolsa? Por que a bolsa não sobe? Por que algumas ações sofrem mais? Basicamente porque a gente não tem demanda. A gente é um ambiente que não tem demanda. E não é demanda assim por ações, é uma demanda pelo investidor de tomar risco. Né? Então assim, você apetite de risco. Você não precisa ser investidor de bolsa para tomar risco. Você pode juntar, né? Tem uns caras malucos aí que se juntam e abrem um negócio. Né? Isso é tomar risco também. Né? Mas você tem que ter uma taxa de retorno esperada muito alta que compensa esse risco no longo prazo. Então você não tem um ambiente que leve o empreendedor, né, a tomar risco, ou seja, que estimule o empreendedorismo. Porque bolsa também é empreendedorismo. Você está sendo sócio só que de grandes empresas. Né? Ou você pode ser sócio de pequenas empresas, pode ser sócio da sua empresa. Então você tem um ambiente ainda que desafia muito o empreendedorismo no Brasil, talvez característica de país emergente. E quando a gente teve ali a pandemia, a gente teve ali, era um momento atípico, né? Muita gente critica, eu não vejo crítica, era um momento específico. Mas quando a taxa de juros caiu muito, né? Talvez de forma até artificial por conta da pandemia, acho que demandava esse momento, ali que surgiram os IPOs, né? Então assim, é diferente eu faço uma captação de dívida a 14% ou que não seja 2%, mas que seja 7% ao ano. É completamente diferente. Você estimula a você abrir uma empresa, você fazer uma captação. Né? Então ainda é um cenário. Todo mundo falava que ia ter 30, 40 IPOs esse ano, a gente está quase chegando no meio do ano já. 30, 40 IPOs? Talvez os mais pessimistas falavam de 20 IPOs esse ano. Nossa. E isso assim, quem que são essas informações? Né? São os bancos de investimentos, são a B3, né? Essa era a opinião para esse ano. Mas entenderia algum setor que mais... Que, para ter 30, 40, tem tantos setores assim no Brasil. Que mais ali olharia esse IPO, será construção, algo nessa linha? Construção também, mas assim, muita coisa ligada à própria infraestrutura, né, como um todo. Né? Que é onde está recebendo muito investimento. E é a hora que a gente consegue fazer um paralelo com as dívidas, né? Então, a hora que a gente vê algumas captações bilionárias no setor de infraestrutura, fazer, um momento, ou vai ser uma oferta secundária de ações, ou a empresa quer dar um passo a mais e crescer. Então,
Tem muita empresa de saneamento, muita concessão, empresa, enfim, de infraestrutura como um todo. Infraestrutura não é só portos, aeroportos, saneamento, mas pode ser até tecnologia, por exemplo, transmissão de dados, enfim, telecom. Mas a gente não viu isso acontecendo, né? E tem outros setores isolados, né? Como você falou, agro, saúde, tem alguns setores, mas a infraestrutura já tem empresas praticamente prontas para fazer o IPO. A questão agora é o momento de... É a demanda, né? Que você falou, o apetite, né? A famosa janela. E nem o estrangeiro, porque assim, eu trabalhei um pouco de IPO, né? A gente até trabalhou já junto em alguns. Você tinha ali, antes de tudo, praticamente a demanda estrangeira, que você falava, cara, a partir desse momento aqui o IPO meio que está garantido, porque tem uma demanda estrangeira institucional. Nem esses caras estão olhando, né? Acho que nem eles estão... Eu acho que até o inverso, você falou bem, assim. Esses caras é o que a gente chama de ancoragem, né? Então assim, vai captar 1 bi, mas já tem um cara lá, 2, 3, ancorando, que vão garantir 500 milhões. Então a oferta automaticamente acontece. Porque se der tudo errado, já tem levanta 600 e não capta 1 bi e vamos de 600, né? Até em algumas secundárias a gente teve dificuldade. De novo, pessoal, aqui eu vou pedir licença porque os números não estão corretos, né? Mas foi o caso mais ou menos da secundária da Casas Bahia recentemente, né? Ela queria fazer um número, levou para o mercado, ela teve que mexer no preço e no volume, né? Isso no secundário, né? Tá certo que a empresa está com dificuldades, está passando agora um processo de recuperação extrajudicial, mas já naquele momento o investidor falou assim, não consigo te atender na plenitude a todo esse volume que você está querendo. A empresa teve que captar menos. Então a gente não tem esse estrangeiro nesse momento, você não tem um âncora ali, alguém ancorando, alguém garantindo pelo menos uma parte relevante da oferta. Então sem esse âncora praticamente a oferta não acontece. Vou para o varejo captar 2 bi de reais, né? Quantas pessoas físicas vai ter que ser para fazer isso? Então não existe esse movimento. Tem algumas ofertas privadas acontecendo agora, junto com pessoa física, né? Mais conhecido como os anjos, crowdfunding, outras instruções da CVM. Direto, né? Mas estou falando de 5 milhões de captação, 10 milhões de captação, talvez 15, né? Mas nada um volume que se pareça com IPO tradicional, né? Você até já entrou num ponto que eu ia perguntar. Porque a partir do momento que a gente vê mais ou menos, de certa forma, o mercado travado, né? Porque se aqui não vai, do outro lado também não vai, onde que está esse dinheiro, né? Só realmente na NTNB? Só realmente nesse volume? Aí você falou um pouco também dessas questões de pessoa física indo direto, mas será que você olha também no mercado de imóvel e fala, estão tudo para imóvel, né? Vai comprar imóvel direto, real estate, também não tá tão assim, entendeu? Para onde que tá? Será que esse gente tá parado? Talvez isso seja uma coisa interessante de se perguntar, né? Provavelmente assim, parado ele não está, mas com certeza ele está com vamos supor assim, 100 milhões de reais, né? Ele poderia estar 50%, 30% alocado em algum perfil de risco, né? Algum ativo de risco, né? Provavelmente ele está com uma alocação muito baixa em ativos de risco, né? Então você fala por exemplo, 10% ou até 5%. Exatamente. Então está com um teor de conservadorismo que a gente começa a ouvir até histórias, por exemplo, de alocação em ouro, né? São histórias de que o investidor está procurando uma previsibilidade, uma segurança, né? Uma descorrelação muito grande. Então, isso sinaliza ainda uma posição de caixa. Isso serve para o Brasil, serve para o mundo todo, mas aqui no Brasil é maior. Uma posição de caixa muito grande. Né? Então, assim, deveria estar com 30 em ações, fundo imobiliário, não, está com 20. Deveria estar com 20, está com 10. Deveria estar com 10, está com 5. Então, a alocação está com um perfil de risco ainda muito desequilibrada, mas talvez equilibrada pelo cenário. Desequilibrada pelo perfil, mas equilibrada pelo cenário. Né? Então, o cenário exige maior conservadorismo, maior previsibilidade nesse momento. Então, qualquer tipo de alocação aí que traga alguma previsibilidade. Não só caixa, né? Não só CDI, né? Mas qualquer previsibilidade aí, por exemplo, um ativo imobiliário que possa trazer uma renda constante, né? Não necessariamente chegando às ações especificamente, né? Então, fundo imobiliário, ele é renda variável, mas longe de ser uma ação em bolsa, né? Então, ele traz ali uma renda contínua e uma previsibilidade. Então, talvez, de vez de chegar na bolsa, ele vai até o fundo imobiliário, né? E para ali no caminho, né?
Até porque hoje está bem difundido também, né? Então acaba que ele parar no caminho. Mas em consequência disso também, Marcão, o brasileiro, ele tem olhado muito para a renda passiva, né? Acho que isso é um dos pontos nesse sentido, né? Aí você falando de bolsa e entrando um pouquinho mais no varejo, será que ali as empresas que realmente são ajustadinhas e pagam mais dividendo, mais do que as empresas que olham o seu ganho de capital como principal retorno ali para o investidor, começam a ter vantagem nesse sentido? De o cara que paga aquele dividendozinho mais regular, vamos colocar assim? Se a gente olhar nos últimos 12 meses, até mais, 18 meses, se a gente ajustar pelo risco, né, pela volatilidade, as melhores ações em bolsa, não necessariamente aquelas que mais subiram, mas aquelas que tiveram melhor desempenho ajustado pelo risco, são aquelas ações que pagam melhor dividendos. Ou que são mais previsíveis, ou que têm um maior payout, ou que ou continuam tendo melhor retorno através de dividendos, né? Então o investidor vem buscando, e as empresas inclusive têm se adaptado um pouco disso, né, tentando traduzir isso para os investidores finais, né, para as pessoas físicas. Então tem empresa, por exemplo, que de vez de pagar uma vez por semestre, né, ela paga, por exemplo, 4 vezes por ano, né? Ela paga tem empresa que já adotou a prática de pagar mensalmente, ou seja, ela prova. Tipo o fundo imobiliário. Quase um fundo imobiliário. Então você tem esse atrativo, apesar de ser. O ruim é que é pequeno, né? Que o investidor vai receber um retorno ali que mensal. Acumula, né? Então você pegar 7% ao ano, mas na hora que você recebe todo mês, você tem aquela sensação de estar recebendo dividendos todo mês. Aprova uma vez por trimestre, depois pega as janelas e vai distribuindo ao longo de 3 meses, né? Então tem empresa sim que está adotando isso. Agora, a gente tem, talvez se a gente olhar o histórico de novo, em termos que a gente chama de Sharpe, né? Ajustado pelo risco, a gente vai ter as melhores ações dos últimos 12, 18, 24 meses, aquelas ações que são mais previsíveis e que pagam bons dividendos. E tem empresa pagando ainda bom dividendo. Vamos pegar o próprio caso do Banco do Brasil aqui que a gente falou, trabalhando com as projeções do próprio banco, né? Não são minhas essas projeções, é do banco, né? Então quando eu falo que são minhas, na verdade são... eu falo assim, pô, foi o banco que falou, eu peguei, usei como se fosse minha, né? Porque tá lá, é público, é um fato relevante. Você distribui 0,45, né? 45% do lucro é o que eles vão distribuir. Você multiplica pelo lucro, né, projetado, 37 ou 40 bilhões de reais, essa faixa, né, distribui. E o Banco do Brasil aprovou esse ano, vão ser 8 vezes pagando, 8 janelas diferentes. Tá bom. Você chega no mínimo a 10% de dividendo para esse ano para o Banco do Brasil. Pô, 10%, eu estou falando, teoricamente, a projeção aí da Selic, né, ao longo das próximas reuniões. Então, essa leitura que a gente tem. Esse tipo de empresa, se eu pegar o ano passado, tá certo que o ano passado as ações estavam bem descontadas, mas tiveram muito bons dividendos e a ação também se valorizou muito, né? É algo que eu não encontro em outros bancos, algo que eu não encontro talvez uma intensidade. Então, Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, empresas de energia, né? Esse tipo de empresa que o investidor vem priorizando, né? Fala assim, pô, mas Marco, eu não sei se essa taxa longa de juros vai cair, vai subir, se vai ter estresse lá fora, né? Não quero olhar meu portfólio todos os dias, né? Tenho receio de trazer volatilidade, onde que eu consigo investir em ações, participar de dividendos. Se der tudo certo, também tenho um ganho de capital, mas se der tudo errado, vamos dizer assim, eu tenho um dividendo aqui recebendo. Então o investidor vai priorizando esse tipo de empresa, pelo menos nesses últimos 18 meses, e eu acho que ao longo dos próximos 12 meses também, né? Um pouco desse cenário ainda incerto ainda exige esse tipo de empresa. Mais do que lá a empresa só para ganho de capital, né? E sim, e mais incrível que isso, se não fala em memória, eu tive várias empresas que entregaram lucro, entregaram lá fora, né? Entregaram lucro, as ações subiram e tem empresa que está pagando dividendo pela primeira vez na história dessas empresas de tecnologia, né? Então, assim, estão gerando... Só curiosidade, eu vou tentar lembrar aqui para ver se eu... Até a sereia quer te lembrar. Se me falha a memória, a Apple abriu um programa de recompra de ações. Isso. Eu tenho, acho que menos de um mês que eu vi essa notícia. E o valor, sabe quanto que é o valor? Da recompra. Tá. Quanto que ela pode recomprar de ações, né? Para gerar valor para o acionista de novo. 110 bilhões de dólares. 110 bilhões de dólares é simplesmente o valor de mercado inteiro, o valor de mercado da Petrobras, que é a empresa
que é a empresa mais valiosa aqui da nossa bolsa. Né? Para vocês entenderem o quanto essas empresas estão gerando de caixa, estão gerando valor. Para recomprar. Para recomprar. Ou seja, ela tem disponível no caixa que ela poderia usar só para esse. Não estou falando de investimento, estou falando para recomprar as próprias ações. Não quero dizer que ela vai recomprar, porque é uma decisão dela, né? Mas está aberto, aprovado. Ou seja, ela podia pegar esse dinheiro e comprar a Petrobras. Você tá falando. Talvez, né? Se juntar outras empresas, eles compram a nossa bolsa toda, né? Talvez, né? Mas eu preciso entender o tamanho e a ordem de grandeza que essas empresas têm, né? E você entende, Marcão, assim, para indo pro nosso finalmente dessa puta aula aqui, porque, pô, deu um panorama realmente de quais são os desafios, né, que a gente tem aí. 24, já 25. Exato. Né? Mas você entende que, mesmo com essa questão de baixa de taxa de juros, né, que, consequentemente, macroeconomicamente, fica ali alinhado que baixou a taxa de juros, você tem toda a questão de KPM que a gente falou, né, CPM e o fomento da economia. Mas aí indo para uma questão política, né, não de um lado ou de outro, mas uma questão política mesmo. Só isso faz sentido ou avança muito? Ou realmente a questão, até no fiscal mesmo, para as empresas, é algo que vai se tornar importante também para esse fomento? Não só a questão desse jogo econômico, vamos colocar assim. Para as empresas como um todo, para o investidor independente e para a economia também, o que a gente precisa de previsibilidade, né? Como a gente falou dos dividendos. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma meta fiscal de zero, uma meta fiscal de zero, vamos todo mundo se esforçar para chegar nesse zero. Né? O que está acontecendo no Brasil, e isso é muito ruim, não estou nem falando de conversa entre os poderes, se eles se concordam, não. A gente precisa ter uma previsibilidade, né? Para onde a gente está, para onde que a gente vai. Então, isso aqui é importante, porque eu sempre falo assim, o Brasil, não só desse governo, todos os governos anteriores, governo anterior, enfim, o Brasil parece ser aquele aluno, né, que a nota é 6, né? A média para ser aprovado é 6, só que não estuda para tirar 6, ele estuda para tirar 5,5, porque sabe que depois ali no final do... É só pedir ali... Pede ali com o professor, conversa, recuperação, faz uma outra prova, tal, tira um 5,8, aí na conversa arredonda e chega no 6, entendeu? Então esse aluno, ele nunca vai se esforçar para tirar um 9, um 9,5, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil, por exemplo, com a meta fiscal, né? Se a gente ficar flexibilizando meta fiscal, né? Tudo bem, a gente acha que a economia reconhece também que a gente tem um desafio gigante, agora chama-se Rio Grande do Sul, precisa ser contabilizado. Mas falando já de papos anteriores, né, de assuntos anteriores, a gente precisa ser um aluno, primeiro, subir a média, né, subir a média de 6 para 7 e ser um aluno que vai estudar para tirar 9, 10. Né? Só que a gente sempre vai flexibilizando para tentar diminuir a média. Professor, essa média está esticada, sei, vamos fazer uma média de 5, né? Mas como assim, né? A gente nunca vai ser... E assim, tem uma palavra que parece ser pejorativa, mas não é assim. O Brasil sempre vai ser, devia ser um país mediano, e a mesma palavra é medíocre, né? Medíocre é sempre que vai buscar a média, né? Ou seja, fala, pô, qual que é a média? É 5. Então vamos se esforçar para ter o 5, né? E se der um 4,8, tá bom, porque a gente sempre foi um aluno mediano aqui, né? Então essa é a preocupação, e a gente nunca coloca uma meta mais agressiva, né? Onde a gente consiga se esforçar para chegar lá e cada um vai se perdendo num caminho. Não, vamos flexibilizar aqui, vamos conversar com o professor, né? Vamos dar um jeito. É um pouco do que a gente está vivendo. De novo, não é a característica desse governo. Esse governo é a característica desse momento que a gente está vivendo, né? E isso vai se repetindo, né? no Brasil. Essa é a preocupação. A gente não consegue reduzir nosso endividamento, não consegue reduzir nossa taxa de juros de longo prazo, nossa taxa de juros vai ficando cada vez mais alta, custo de capital para o investidor, a gente não gera emprego, a economia não cresce e isso vai se retroalimentando com crescimento medíocre, né? Com taxas de juros muito altas, né? Com pouco investimento de capital de risco mesmo. É um pouco dessa que a gente chama em Excel, né? Referência circular, né? Um vai alimentando o outro. Você não sabe quem mais está justificando o quê, né? Mas sabe que tem um ambiente ali que está
tá dando erro, né? Em algum lugar na fórmula. Né? Como pegando aí a moda, acaba ficando um ambiente talvez tóxico para questão de crescimento, né? Porque você não cresce, né? Fica ali o PIB regulando num valor que não cresce. Às vezes, como aconteceu 2 anos atrás, o agro deu um spike, aí, ele levou meio que o PIB, mas sabe que não continua por muito tempo, né? Se todo mundo não subir por inteiro, né? Acho que isso é... E acaba que o ambiente fica ruim pro cara investir, o cara prefere pegar esse dinheiro e investir lá fora, né? Sim, você não cria, né? Você não tem a habilidade para criar, você não tem um ambiente que estimule a você ser criativo, né? Você ser empreendedor, você querer o risco não só de ganhar dinheiro, mas querer o risco de gerar emprego, de criar oportunidade. Você fala, por que eu vou ser estimulado para isso? Né? Estou recebendo o meu aqui, tá tranquilo, tenho a minha renda e não preciso correr risco para ter dor de cabeça. Né? Então esse é o cenário que a gente tem, diferentemente de outras economias que são estimuladas para crescer, né? Para crescimento. Para fechar essa aula, Marcão, você falou sobre a questão dos... Quando a gente estava falando de multimercado, sobre a questão do cara ser mais ativo, né? Mas assim, mesmo o cara sendo ativo pra caramba, no final, com essa questão dessa, não digo estagnação, mas esse vai ou não vai pra frente, vai pra trás, Brasil ficar no 6, na média 5, 6 ali, muita gente, principalmente trabalho no mercado, fundos, vai sofrer, né? A galera vai sofrer um pouquinho, né? Provavelmente não tem espaço para tanta gente assim, né? Os multimercados, assim, eles vão precisar ser mais criativos. Só que, de novo, talvez sendo criativos, talvez precise tomar um pouco mais de risco. E aí a gente precisa entender se eles também estão preparados com suas equipes, seus, enfim, todo o time, se eles estão preparados para esse ambiente de ser mais pulverizado, tomar mais risco. Vou te dar um exemplo na prática. Tem fundos multimercados que operam moedas, né? A gente tem, eu digo eles, né? Tem muito conhecimento. Vou pegar um exemplo aqui de dólar contra euro. Né? Você tem uma referência, sabe quais são os parâmetros, sabe os efeitos e tal. Mas por que a gente não opera aqui Turquia, né? Por que a gente não opera aqui África do Sul, né? Um país emergente, né? Será que a gente tem o conhecimento aqui no Brasil, né? Eu sei que os economistas, né, os fundos têm equipes extremamente qualificadas, mas é nessa minha preocupação. Porque, vamos pegar só um exemplo prático aqui. Teve há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a moda de se investir na China, né? Não, todos os ativos atrelados à China, vai ser um belo negócio, potencial, a nova economia, né, o BRICS, né? Todo mundo ir para a China. Conheço muitos gestores que saíram machucados, né? Que não entenderam a economia. Será que todo brasileiro entende a economia chinesa? Né? Entende do reflexo, da reação? E não só da entender a economia, porque o analista, o gestor, ele precisa entender do ativo e entender como o mercado vai reagir àquele ativo também, né? Porque eu posso entender tudo daquele ativo e o mercado reagir de uma outra forma. Perfeito. Né? Então, é um pouco desse ambiente que provavelmente a gente vai viver. Né? Os gestores do multimercado vão ser mais conservadores, mas na minha opinião vão ter que tomar um pouco mais risco, ampliar seu mercado, para procurar alfa, que a gente chama, né? Retornos dentro desse ambiente. E talvez precise conhecer também outras geografias, outros ativos, outras alocações. Um ambiente bem desafiador. Né? O inverso é verdadeiro. Se a gente tiver um ambiente local, global, melhor, a gente vai ver um fechamento de curva e a gente vai ver vários fundos performando muito bem. Né? Mas talvez esse cenário demore um pouco para acontecer. Né? E ao mesmo tempo não é... Se você quer uma habilidade intrínseca, não seria, né? Seria mais realmente para o mercado, né? Mas é verdade. É o risco de mercado. E quando você busca um fundo, você busca um pouco de habilidade intrínseca, né? Porque o que aquele cara tem para me agregar, vamos colocar, né? Do que só quando tá tudo bom, o cara vai para cima e quando tá tudo mal, o que ele faz, né? Exato. Aquela questão que a gente já falou em outras aulas da questão do nível de risco, né? Exato. De atuação de risco. Galera, muito bom. Marcão, obrigado demais. Mais uma aula de verdade. E a gente volta no próximo Fundo Baú. E se quiser saber mais do como alocar, como realizar e da minúcia dos fundos, só clicar aqui, ativar o sininho e vambora. Obrigadão, Marcão. Valeu, até mais. Tchau.